Quando desfrutamos desta linda missiva, desta linda carta missionária que Pedro escreveu aos cristãos das províncias romanas na Ásia Menor, nós encontramos Pedro preocupado, nós encontramos o pastor Pedro pensativo, nós encontramos pastor Pedro encontrando um fiel irmão que no versículo 12 ele revela o seu nome, um irmão chamado de Silvano, para compartilhar com ele a autoria desta carta, e estava agora dizendo: eu preciso ajudar a igreja de Cristo aqui na Ásia Menor. E Silvano, meio que sem entender, dizendo: por que, pastor Pedro, o senhor preocupa-se em ajudar os cristãos destas províncias? Ele revela o segredo dizendo: eles estão ansiosos. É um perigo quando nos tornamos ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade gera em nós algo chamado medo. Preste bem atenção e segura esse mistério que Deus vai te revelar agora. O medo, ele gera duas atitudes em nós. Primeira, coragem. Você já ouviu falar naquele versículo que nos diz assim: da fraqueza tiraram. Da fraqueza tiraram. O que é força? Força é coragem. O escritor anônimo estava dizendo o seguinte: olha, no meio do medo, gerou neles coragem para enfrentar todas as intempéries e adversidades da vida e perseguições, porque o medo gera coragem. Você pode ter uma paralisia total na tua vida, no teu casamento, na tua história, na tua família. Por isso Pedro preocupou-se não com um conhecimento de causa como um psicanalista, um psicólogo, alguém da ciência graduado, mas Pedro era experiente em Deus e tinha o Espírito Santo que revela e é conhecedor de todas as coisas. Segura! Pedro olha para a igreja e vê a igreja primitiva ansiosa. Essa ansiedade aqui era o medo. E Pedro viu que a igreja primitiva estava insegura nas promessas de Deus. Isto é um perigo. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas não esteja inseguro. Creia que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ainda que não tenha sinal nenhum que identifique, vai acontecer. Ainda que os sinais identifiquem, não vai acontecer. Acredite, o teu Deus cuida de você. Pedro agora manifesta para eles toda a sua experiência, porque ele andou com Deus. Ele teve o privilégio que poucos na história da humanidade tiveram. Os 12 e alguns da multidão andaram com ele, conheceram o tom e o som da sua voz, conheceram o perfume natural do corpo em que ele estava, conheceram a cor dos seus cabelos, a brisa ou a suavidade dos seus olhos, conheceram todo o amor que emanava, que exalava do seu corpo, das suas atitudes e suas palavras. Ei! Pedro sabia o que estava falando. Pedro não foi formado aos pés de ninguém, ele foi formado aos pés do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Pedro agora expressa um testemunho de prática e não teoria, de que Deus estava comprometido em cuidar do seu povo, da sua igreja. E Pedro chega para aqueles que estavam inseguros se Deus estaria com eles ou não, diante da investida do Império Romano e tantos outros na perseguição dos cristãos. Pedro olha para eles e diz: lance sobre Deus a vossa insegurança. Você está inseguro com Deus em alguma área da sua vida? Lança sobre Ele, meu irmão.
A palavra é dele, a promessa é dele, é ele que falou, é ele que prometeu, é ele que te chamou, é ele que te escolheu, é ele que te ungiu, é ele que te separou, é ele que te libertou, é ele que lavou com o sangue de Jesus Cristo. Foi ele, a responsabilidade é dele. Diga para ele: Senhor, está aqui, eu estou inseguro, eu estou com medo, mas eu coloco sobre ti toda a responsabilidade da minha história, porque eu sei que tu cuidas de mim. A igreja estava pensando que Deus não estava preocupado em cuidar dela. Pedro diz: ei, dance sobre ele a vossa insegurança, porque ele não vai cuidar. E ele não cuidou, mas ele tem cuidado antes, hoje, e cuidará de vós todos os dias. Nem Pedro entendia muito bem esta questão do compromisso de Deus com a sua criatura, com seus filhos, com a sua criação. Nem Pedro, porque Pedro não conhecia a teoria, os pormenores do tal Deus cuida de mim. Pedro conhecia sim na prática. Sabe por quê? Pedro foi o único dos discípulos que acreditou, independente das circunstâncias, que Deus em Cristo cuidava dele. Você sabe o nome daquele discípulo que andou sobre o mar? Qual era o nome dele? Como? Pedro. E o nome do segundo discípulo que andou sobre as águas, qual era o nome dele? Vocês não lêem Bíblia não, gente? Qual o nome do segundo? Obreiro, qual o nome do segundo que andou sobre as águas? Tem outro, sim ou não? Por quê? Só Pedro acreditou que ele poderia confiar na voz do Cristo. Todos estavam no barco, imagina a cena comigo. Todos estavam no barco, de repente o vulto. Todos amedrontam-se. Pedro, impulsivo, sanguíneo, agia no impulso e sem pensar, olha e diz: ei, quem és tu? Sou eu, o Cristo. Sou Jesus, o mestre de vocês, o Pai na fé de vocês. Senhor, se tu és verdadeiramente o meu Jesus, eu conheço o meu Deus. E eu sei que Ele nunca me deixaria naufragar, nunca me deixaria morrer, porque Ele cuida de mim e cuida desses medrosos que estão aqui comigo também. Se tu verdadeiramente és o Cristo, manda-me ter contigo e fazer o que tu fazes, porque é isto que o meu Deus prega. Ele me dá do que Ele tem, Ele me faz ser do que Ele é. E se tu estás andando sobre as águas, o mesmo poder que te faz andar, me fará andar também. Tu és o meu Cristo, tu és o meu Deus, então me faça andar. Ele diz: venha, Pedro. Pedro coloca o primeiro pé. Opa, tá seguro. Olha aí, Tiago, vai funcionar. Coloca o segundo pezinho, coloca o terceiro e vai. Rapaz, é ele mesmo. Os discípulos voltam. Pedro, não é ele não. É sim, rapaz. Para eu estar sobre as águas e eu não afundar, não morrer afogado, é só um que cuida de mim. É o meu Cristo. Diga para o teu irmão aí, seja um profeta de Deus para a vida dele. Diga para ele: só um cuida de você, o teu Cristo. Entendes tu este mistério? Pedro não estudou. Quando ele te chamar, entenda. Não. Ele sabia que o Deus dele cuidava dele. Por quê? Como? Onde? Ele não sabia. Ele só sabia que ficar numa ruína, ser destruído, ele não seria, porque Deus cuidava dele. Sabe o que eu quero te dizer profeticamente? Deus cuida de você e não vai te deixar na ruína. Deus não vai te deixar nesta situação. O Deus que te ama e cuida de você está mandando eu te dizer: eu cuido de você e você é responsabilidade minha. E tu não vais morrer nesta tempestade. Eu te